Olá, gente linda e gente abençoada. Aqui estou eu, Tatiana de Paula, terapeuta, teóloga, para mais um vídeo no nosso canal. Vem comigo! E antes de começar o tema de hoje, eu gostaria de pedir vocês para que vocês deixem o seu like aqui embaixo. Deixa aí seu joinha, gente, eu conto com isso, conto com vocês. E compartilhe esse vídeo, clique aqui embaixo na tecla compartilhar, no botão compartilhar, e envie esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas emocionalmente e espiritualmente através desse canal. E para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem fazer parte dessa família. E vamos juntos crescer e aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre a nossa saúde emocional. E o tema de hoje é o silêncio de Deus. Como você age diante do silêncio? Eu, por exemplo, para mim o silêncio é estressante. Quando eu falo isso quando é o silêncio de alguém para comigo. Ficar às vezes quietinha no quarto, no silêncio, é gostoso. Mas quando o silêncio é de alguém para comigo, isso me estressa, isso me preocupa. Por que essa pessoa, que eu sempre falei com ela, que ela fala comigo todos os dias, de repente parou de falar comigo? E eu começo a procurar resposta para isso. E vou ali no WhatsApp da pessoa e começo a bombardear ela de: por que você está calado comigo? Por que você não está falando comigo? O que eu te fiz? Dependendo da situação, a gente até chora. Dependendo de quem é essa pessoa para você. Quando o seu namorado deixa de falar com você, sem causa aparente, o que você pensa? Está me desprezando, me trocou por outra, não gosta mais de mim, não me ama? Ou você pensa, provavelmente ele está muito cansado, ele tem trabalhado muito. Provavelmente o trabalho dele usurpou muito do tempo dele, e por isso esse dia, ou no dia de hoje, nesses últimos dias, ele não tem conseguido falar muito comigo. Isso revela um pouco da sua saúde emocional. Como você age diante do silêncio de pessoas que você fala com ela todos os dias? E diante do silêncio de Deus? Porque Deus também fica em silêncio conosco quando é necessário. E por quê? O silêncio ele é revelativo. O silêncio ele traz muitas respostas, inclusive sobre você mesmo. Sabia disso? Quando alguém que é muito próximo de você fica em silêncio com você, você começa a se perguntar: mas o que eu fiz com essa pessoa? Por que de repente essa pessoa resolveu ficar em silêncio comigo? Por que ela não me responde mais? Será que eu fiz algo? Será que eu falei algo que eu não lembre? Será que eu falei algo sem perceber e feri essa pessoa? Será que foram até essa pessoa e falaram mal de mim? E essa pessoa acreditou? Por que ele não quer falar comigo mais? Por que ele não me responde? E aí a gente começa a procurar coisas em nós. Algo que talvez nós podemos ter feito para que essa pessoa fique em silêncio conosco. É um tempo de reflexão, de autoconhecimento. Você começa a se conhecer. Você começa a lembrar de coisas que talvez você nem lembrava mais. A pessoa também pode estar em silêncio com você, porque talvez você fez algo e ela resolve: eu vou ficar em silêncio, para levar essa pessoa a meditar, a se olhar no espelho e a ver que as atitudes dela não estão legais, de que precisa amadurecer, de que precisa mudar. E aí, gente, como nós reagimos a isso? Desespero? Ou nós ficamos tranquilos? Ou nós paramos para analisar de forma mais fria, mais tranquila?
sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não é isso que a palavra fala? Mas quando fala sobre o coração, fala sobre sentimentos e suas emoções. Você tem guardado as suas emoções? Tem guardado seus sentimentos? E Deus? Por que Deus ficaria em silêncio comigo? Para revelar o quê? Sabia que o silêncio de Deus ele é revelativo? O período que Deus está em silêncio com você, Ele está te revelando muitas coisas sobre você. Então você começa, por que Deus está em silêncio comigo? Meu Deus, que desespero. Por que Deus não está falando comigo? Será que eu pequei e não confessei? Será que eu feri a Deus com algum ato meu? O que será que eu fiz? Vai dando um desespero, porque o silêncio de Deus causa em nós desespero. Como se diz, fulano pode até ficar em silêncio comigo, mas Deus, o mundo inteiro pode calar para mim, mas Deus não. E aí Deus fica em silêncio com você. Só que ali vai sendo revelado muito sobre você. Porque quais são suas atitudes diante do silêncio de Deus? Você tem que tomar uma decisão. O que você faria? E Deus não está te respondendo? O que você faria? Ah, quer saber? Deus não fala mais comigo, vou viver minha vida, vou fazer as coisas do meu jeito, vou voltar a ter a vida de como era antes. Eu também não sou obrigada a ficar aqui clamando, clamando e Deus não fala comigo. É assim que você reage? Isso revela muito sobre você. Ou, meu Deus, fala comigo. Senhor, eu preciso de ouvir sua voz. Senhor, por favor, não fique em silêncio comigo, Deus. Eu preciso da tua presença, eu preciso de ti. Eu não consigo viver sem ouvir tua voz. Senhor, se eu pequei contra ti, me perdoe. Isso também fala sobre você. As duas faces aí revelam um pouco sobre você. E aí você, provavelmente, vai começar a ver um pouquinho mais sobre você. E mais do que isso, o próprio Deus, Ele vai ver sobre você. Você também vai poder entender um pouquinho sobre as suas emoções, sobre a sua saúde emocional. Como que você age diante disso? Você se desespera ou não? Você começa a ver problema que às vezes nem tem, por causa do silêncio de Deus. Ou você fica ali, ainda que Deus não está falando comigo, eu vou ficar aqui. Aqui, ó. Vou continuar no caminho que eu estava, que Ele me conduziu até aqui. Eu vou permanecer fazendo exatamente como Ele me ensinou até aqui. E eu não vou mudar nenhuma vírgula, enquanto Ele não falar comigo, para que eu mude. Fica essa pergunta. Você muda a sua rota ou você permanece exatamente no lugar a qual Deus te colocou? E só saio daqui se o Senhor vier a mim e falar. Mude sua rota. Mude suas decisões. Você respeita o silêncio de Deus? Você entende que o silêncio de Deus, ele traz muita coisa para a sua vida? Inclusive, o silêncio de Deus, gente, ele quer dizer que vai vir uma nova fase na sua vida. Uma nova fase na sua vida. Jó, capítulo 30, versículo 20, fala que Jó falava com Deus de pé e Deus o ouvia, ficava em silêncio e simplesmente olhava para Jó. Abraão, quando ele foi para Moriá levar Isaac para ser sacrificado, o qual Deus havia dito para ele fazer, enquanto ele subia para ali durante 3 dias, Deus ficou em silêncio. Abraão imagina o desespero dele. Senhor, eu vou sacrificar meu filho, eu vou matar meu filho. E Deus em silêncio. Mas depois ele passou por uma nova fase. Uma fase maravilhosa. E é isso que Deus tem para você e para mim. Depois do silêncio dele, certamente você vai passar por uma nova fase. Só que você precisa ser provado agora, primeiro, antes dessa nova fase. Entenda o silêncio.
Entenda o silêncio de Deus, gente. Respeite o silêncio de Deus. Silêncio não é sinônimo de abandono. Deus não te abandonou porque Ele está em silêncio. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Quando Deus fala, Ele é perfeito. Quando Deus está em silêncio, Ele é perfeito. Deus, Ele sabe porque Ele tem que estar em silêncio com você. Jesus, nosso Senhor Jesus, quando Ele foi para a cruz, quando Ele ia ser morto, o que Ele falou? Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E o que Deus fez? Ficou em silêncio. Por quê? Porque era necessário que se cumprisse tudo aquilo que já tinha sido dito. Era necessário que se cumprisse. E o silêncio de Deus fez com que Jesus passasse por uma outra fase. Ele saiu da fase da morte e foi para a fase da ressurreição, da vida. A ressurreição dele gerou vida para mim e para você. Mas imagina se Jesus lá falasse assim, quer saber? Deus está em silêncio, Deus não está falando comigo, entendeu? Não sou pecador, não fiz nada, entendeu? Esse povo pecador, esse povo que me humilha, que pisa em mim, desobediente, e ainda Deus deixa de falar comigo, eu vou descer dessa cruz aqui, não vou morrer por causa de ninguém. Ele passaria por uma outra fase? Eu e você estaríamos aqui? Certamente que não. Então, o silêncio de Deus, certamente, além de ser revelativo, porque sim, no silêncio, se você observar, o tempo que Deus está em silêncio com você, você começar a ver as coisas, a perceber os detalhes, você vai entender muita coisa. Muita coisa a qual você às vezes não conseguia ver, você vai ver. O silêncio traz isso. E mais do que isso, depois que o silêncio acaba, vem uma outra fase. E essa fase, gente, ela pode ser maravilhosa. Essa fase pode ser a fase a qual Deus vai vir na sua vida e você vai poder ser muito usado por Ele aonde quer que você esteja. Talvez uma fase que a intimidade sua com Deus vai aumentar muito mais. Uma fase em qual o nosso Deus, o maravilhoso Deus, vai por meio da sua vida alcançar outras vidas de uma forma que você nunca imaginou. Essa outra fase pode ser a fase a qual a sua família vai ser salva por meio de você. Mas é necessário respeitar esse silêncio. É ficar questionando Deus. Mas Deus, eu aqui jejuando, eu aqui orando e Deus nem quer falar comigo. Ele quer falar com você, mas Ele sabe quando é necessário ficar em silêncio. E o silêncio dele, uma notícia boa, não dura para sempre. Ele vai voltar a falar com você. Louvado seja o Senhor, porque Jesus, ele ficou exatamente onde ele precisava ficar, enquanto Deus estava em silêncio. Abraão, quando Deus falou para ele pegar o filho dele, o filho da promessa, entendeu, gente? É o filho da promessa. E subir com ele para Moriá para sacrificá-lo. O que Abraão fez? Ele fez exatamente aquilo que foi ordenado por ele. Ou seja, ele ficou exatamente na posição a qual Deus o colocou. Deus ficou em silêncio com Abraão? Ficou 3 dias. Enquanto ele caminhava com o filho dele
levando o filho dele para o sacrifício. Deus não falava com Abraão. Agora você imagina, Deus vira para você e fala assim, olha, Tatiana, você vai subir ali, você vai pegar a Ana Cláudia, sua filha, vai pro monte para sacrificá-la. Eu ia daqui lá falando, mas Deus, oh Deus, mas por que minha filha? Mas minha filha é uma menina boa, minha filha não fez nada, mas Deus. Imagina eu questionando e Deus no silêncio comigo. O desespero. Eu pensar assim, além de Deus, queria que eu falar para me sacrificar minha filha, ainda ele fica calado? Como assim? Deus quer me deixar doida? Eu, Tatiana, né? Reações humanas. E simplesmente, gente, Abraão foi. Ele ficou na posição a qual Deus mandou ele ficar. E aí o que aconteceu? Isaac não foi sacrificado. Abraão passou por uma outra fase. Entendeu? Imagina a alegria de Abraão quando ele entendeu que ele não precisaria sacrificar o filho dele. Mas e se ele tivesse desobedecido? Então, eu e você vamos entender o silêncio de Deus. Compreender que o silêncio de Deus é necessário na nossa vida. É precioso. A gente gosta do silêncio? Não. Não um silêncio assim vindo de Deus, né? Não um silêncio vindo do namorado, da namorada, de um grande amigo. Mas às vezes é necessário. Se aquela pessoa que é seu amigo, amigo de verdade, daqueles amigos que a palavra fala assim, amigos mais chegados do que um irmão. Se ele ficar em silêncio com você, 1, 2, 3 dias, uma semana, certamente, se ele é esse amigo mais chegado que o irmão, ele vai te procurar. Se seu namorado está em silêncio com você, e se ele te ama de verdade, ele vai te procurar. Tem motivos. Agora, aquela pessoa que você acha que é seu amigo, e de repente ficou em silêncio com você, e nunca te procurou, ele nunca foi seu amigo. Você achava que ele era seu amigo, ele nunca foi. Tem pessoas que a gente acha que é amigo da gente, mas não é. O Senhor, Deus, Ele é seu amigo. E se Ele está em silêncio com você, tenha certeza disso. Ele vai voltar a falar com você. Assim como ali em Jó, capítulo 30, no versículo 20. Bíblia. Jó falava, de pé, falava com Deus. Deus ficava olhando para ele. Assim que Jó descreve aqui. E sem falar nada. Lá na frente, o que aconteceu, gente? No capítulo 42, Jó mudou de fase na vida dele. Então, se Deus está em silêncio com você, creia, acredite. Você está sendo observado para você ser aprovado, para você mudar de fase, ir para uma fase maravilhosa, ir para uma fase melhor, ir para uma fase a qual Deus vai ser glorificado na sua vida. Não questione o silêncio de Deus. Desfrute. Ah, mas como eu vou desfrutar? Desfruta. Deus está em silêncio? Tá, mas a presença dele está ali. Deus está em silêncio? Tá, mas ele está te olhando. Então, Deus está te olhando, que ele está bela, lindo, linda, espiritualmente falando, na presença dele. Permaneça exatamente na posição a qual ele te deixou enquanto ele estava falando com você. Não tome decisões precipitadas. Não faça nada em você mesmo. Simplesmente contemple a presença dele. Fica aqui meu beijo. Deixe aí seu joinha. Compartilhe esse vídeo. E até a próxima. Beijo da Tati.